Então, como que a igreja vendeu o cristianismo pra gente? Beabá, assim, de brincadeirinha aqui com vocês, gente. A igreja ensinou que Jesus nasceu, passou as chaves para Pedro e Pedro fundou a Santa Igreja Católica Romana. E fora dela não há salvação. Todo mundo que saiu dela ou é pagão, ou é gnóstico, ou é apóstata, ou é traidor, ou é herege, ou é um desvio. Tem que ser limpado e expurgado fora. Faz um exorcismo e manda embora. Então é isso que a gente aprendeu, é isso que ficou no nosso arcabouço mental cultural nos últimos 2000 anos. Jesus, Pedro, a igreja que salva, quem está fora da igreja não vai ser salvo porque não aceitou o Jesus que ela vendeu para a gente. Claro, depois surge Lutero, Calvino, protestantismo, mas o protestantismo se baseia no cânone da igreja católica. Então eles são decorrência da igreja católica, eles não trouxeram uma releitura nova de volta às origens. Eles adaptaram o que eles não concordavam da igreja, mas a partir da base que a igreja forneceu. Então não tem muita diferença nesse sentido. Isso é o que a gente aprendeu, certo? Concorda? E aqui eu quero que vocês voltem para Jesus e os primeiros gnósticos. Então a história é outra. Então, Verdade. qual a leitura que eu proponho para vocês? Sair dessa, que é monobloco, para essa. Eita! E eu só fiz pouquinho, dá para fazer muito mais. Então, Jesus. De Jesus a gente tem Pedro e a formação da igreja. Não estou renegando a existência da igreja. Mas a gente tem Jesus ensinando para Simão e Simão para outros, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Jesus ensinando para Tiago. No Evangelho de Tomé, quem é o sucessor de Jesus não é Pedro, é Tiago. Tem uma passagem lá que Jesus fala: quando eu me for, sigam Tiago. Quem disse que foi Pedro? Se não a propaganda. Então pode ter sido Tiago. Jesus não tinha um só discípulo. E eram mais de 12. 12 é simbólico. O Tiago deu origem aos ebionitas. Ou fortaleceu os ebionitas que já existiam. Tem lá no livro Apocalipse de Tiago, Apócrifo de Tiago, da nossa editora Garbalux. Então aí a gente tem um pouco desse cristianismo que veio do Tiago. Madalena, joguei a Madalena aí também, porque ela é importante em vários textos gnósticos, então ela deve ter feito algumas coisas e propagado alguns ensinamentos. Provavelmente no Egito sobreviveu alguns ensinamentos que vieram através de Madalena. João também pode ter ido para o Egito. A gente oficialmente, eu não estou dizendo que eu concordo, mas oficialmente ele teria ido para Éfeso ali na Ásia Menor, na Turquia. Acho que não, porque há outras rotas para ele, mas a gente começa a ver que, tinha outros lugares. Perceber que até pela história oficial a gente começa a ver que não é uma linha única de propagação do ensinamento. Tomé sobe, passa pela Síria, vai para Edessa, e de lá surge o cristianismo siríaco, aramaico, tomista, que não é o da Igreja Católica Romana. Quando a igreja chegou em Edessa, no ano 200 e pouco, já tinha cristianismo gnóstico lá forte, textos e outras coisas aparecendo. Isso está no livro do Bardesanes, do Alberto da Jane. Tem os hinos de Tomé, os atos de Tomé, Bardesanes. Então a gente tem outra linha sucessória, apostólica, que não passou pelo Pedro, passou pelo Tomé, por Bardesanes e chegou no maniqueísmo. Ah, mas o maniqueísmo não é uma super heresia gnóstica? É. Ele é muito mais bonito do que a maioria de vocês imagina, porque a gente só ouve falar de maniqueísmo como dualismo bem e mal, aquela coisa meio Disney. Mas é muito profundo. João pode ter feito uma linha sucessória para Cerinto. A gente, na nossa cultura cristã vigente, dominante, a gente só ouviu falar, pessoal, dos santos e dos padres apostólicos. A gente ouviu falar nos 12 apóstolos,
Um que talvez nem tenha existido, que é o tal do Judas Iscariote, mas isso é tema para outro vídeo. Então inventaram aí um Iscariote com um bode expiatório também. E aí tem os 12, tiraram a Madalena. Apóstolos e todos homens. Todos os homens, tiraram a 12 Madalena, apóstolos. tiraram outros. E aí eles têm uma sucessão apostólica que aí dá nos papas, que aí chega em quem inventou a sucessão apostólica. Sim, eu estou dizendo que a história da sucessão apostólica é inventada. E as passagens que autorizam Pedro para conseguir fazer uma ginástica mental de Pedro chegar e depois João em Policarpo chegar em Irineu, é o Irineu escrevendo aquilo para dar autoridade para ele mesmo. Não vamos ser bobo, achar que só porque um cara viveu 1800 anos atrás ele era santo e ele não tinha interesses próprios para defender. Então, a sucessão apostólica é inventada. Quem disse que os gnósticos também não tinham uma sucessão? Que foi apagada. A gente ouviu falar em Agostinho, em Pedro, em Lino, coitado do Lino, que não tinha nada a ver com Pedro, entrou aí nessa história, que foi o segundo papa oficialmente, papa retroativo, porque os papas só começaram bem depois, então, que é o bispo de Roma, né? Então a gente ouve falar dos oficiais, mas a gente nunca ouve falar das outras sucessões e dos outros nomes que preservaram ensinamentos de Jesus. Então a gente, quando vai estudar os gnósticos, a gente começa a ver, pô, tinha um cara chamado Cerinto. Que é esse Cerinto? Cerinto é interessantíssimo, mas houve um esforço de apagamento de muitas pessoas. Algumas por azar, por guerras, por destruição, e algumas por ação direta de má vontade. A gente sempre ouve falar que o Paulo que deu origem para a Igreja Católica Romana. E sim, a Igreja usou as cartas paulinas e depois inventou outras, que tem as que não são de Paulo, que são atribuídas a Paulo, e editou elas e colocou dentro do cânone. Mas o Marcion, que é considerado um herege, se dizia aluno de Paulo, ou seguidor de Paulo. O Valentino, que é considerado gnóstico, se apoiava em Paulo. Então não tem uma sucessão única aqui. O João vai para Cerinto, que tem as igrejas joaninas, que tem o gnosticismo setiano no Egito, que é mais filosófico, mais ligado a esse mundo grego. Então a gente começa a ver que há outros nomes de sucessões de uma tradição espiritual que não passam pela versão oficial, mas que existiram. A gente tem pessoas que foram alunos de outros, que foram alunos de outros, até chegar em Jesus. E de uma forma muito mais orgânica do que um decreto de, isso foi determinado assim. E tudo isso chega em Nag Hammadi também, mas não só em Nag Hammadi. A gente se coloca na posição de quem está escrevendo. Eu quero que o meu grupo seja mais importante. Eu quero dizer que eu estou certo e os outros estão errados. Então eu preciso validar a minha posição. Como que eu vou dar poder para mim mesmo? Eu vou dizer que eu recebi direto de Deus ou que eu recebi do discípulo de Jesus. E aí eu vou escrever que isso aconteceu até chegar em mim, porque aí todo mundo vai achar que eu sou o detentor das chaves do céu. Eu não odeio o Pedro, gente. Eu posso não ir muito com a cara dele na maioria dos textos apócrifos, ele é meio chato. Mas eu não odeio o Pedro. Eu só quero que vocês percebam que o Pedro não foi o único que gerou discípulos, que deu continuidade a ensinamentos, que tinham muitos outros acontecendo, e a gente só ficou com uma das versões.